pessoal, tudo bom? Meu nome é Wellington Marques, estamos aqui no curso de flebotomia, iniciando nossa primeira aula. Espero que vocês estejam bem aí. Então, vamos iniciar aí nosso curso de anatomia, nesse grande percurso aí que é o curso de flebotomia da WH, nesse projeto aqui que é o Estudo de Casa, Ensino de Qualidade. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a anatomia do sistema circulatório. É importante o flebotomista saber quais são as funções, quais são a anatomia das veias, quais são os principais locais que deve ser feita a coleta sanguínea, um pouquinho sobre as células do sangue. Então, é isto que nós vamos abordar nessa aula. Então, vem comigo aí, vem com o Wellington Marques, com flebotomia na WH Cursos. Então, o sistema cardiovascular ele é formado por uma vasta rede de tubos com vários calibres que vão nutrir, ou seja, todas as células do corpo. Tudo isso aí controlado pela contração, pelos batimentos do coração, por esse órgão aqui, ó, que está localizado no mediastino, ligeiramente aí para a esquerda. De forma didática, está aqui ó, o azul indicando que é a circulação venosa e aqui do outro lado, vermelhinho, a circulação arterial. Então o sangue chega ao coração pela veia cava inferior e pela veia cava superior, desembocando aqui ó, no átrio direito, passando para o ventrículo direito e vai para os pulmões pela artéria pulmonar. Então aqui ó, é a artéria pulmonar. E aqui vai ocorrer o que? A hematose. O que é hematose? A gente não respirou? Respirou, o oxigênio chegou até os pulmões, tá? E aí o sangue rico em CO2 vai jogar o CO2 e pegar o oxigênio e voltar ao coração pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo e vai aqui ó, para o ventrículo esquerdo e vai para todo o corpo, tá? Nessa parte aqui superior, nós temos aí o ramo braquiocefálico, que vai levar o sangue arterial para os membros superiores, tá aqui para o membro superior direito e para o membro superior esquerdo e para o cérebro aqui, ó, na artéria carótida, levando sangue oxigenado para um órgão incansável que é o cérebro ali necessário, né, necessitando de nutrientes, oxigênio. Então, vamos falar um pouquinho sobre o coração. E aí, ó, chegamos na parte da anatomia cardíaca. O coração é coberto por uma camada de tecido conjuntivo, gordura, que a gente chama de pericárdio. O pericárdio não é músculo, é uma camada de tecido conjuntivo que envolve aí o músculo cardíaco. E a primeira camada nós temos o que? O epicárdio. A camada do meio é o miocárdio e a mais interna é o endocárdio. Então, ó, epicárdio, miocárdio e endocárdio. Observem que o miocárdio do ventrículo esquerdo é muito mais espesso do que do ventrículo direito, tá? Muitas vezes ocorre uma hipertrofia ventricular por algumas patologias que nós vamos falar um pouquinho mais adiante. Outro caso interessante de falar é que geralmente uma inflamação no endocárdio pode ocasionar uma endocardite e pode ser ocasionado por uma infecção e geralmente aí por uma questão de cárie. Então é importante a saúde bucal, cuidar dos dentes, tá? Então fica ligado. As válvulas cardíacas, elas têm a função aí, ó, de garantir que o sangue sempre siga uma única direção, sempre dos átrios para os ventrículos. Nós temos aqui a válvula tricúspide na parte direita e a válvula mitral na parte esquerda. Tá? Sempre aí para que o sangue siga uma única direção, tá? Uma única direção, aí como meu cursorzinho foi o laser aqui do computador, tá? Então fica ligado, átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, vai para o pulmão, ocorre hematose, e aí ó, ocorre a hematose e volta
ao coração aqui pelo átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e vai para a artéria aorta. Tá? A mesma coisa, temos aí as válvulas semilunares que estão aqui na entrada da artéria pulmonar e da artéria aórtica, tá? Ela é chamada de semilunar porque ela tem o formato de uma meia-lua. A função é a mesma, garantir que o sangue sempre siga uma única direção, tá? Então, impedir o refluxo sanguíneo. Uma coisa importante falar é a questão da sístole e da diástole. Na sístole ocorre o quê? Contração, diástole, relaxamento. Observe que quando uma das câmaras cardíacas, o volume compreende todos os seus passos, ocorre um enchimento, ocorre a sístole empurrando, o sangue para a cavidade anterior. Então, geralmente aí, na sístole contrai, diástole o quê? Relaxa. E quem vai realmente fazer essa importância aqui, que a gente vai falar dele daqui a pouco, para que vocês frisem aí o quê? Aqui a anatomia cardíaca. Então, tem a veia cava inferior, veia cava superior, átrio. Que átrio é esse, gente? Átrio direito, muito bem. Aqui eu tenho a válvula, que válvula é essa? Válvula tricúspide. Aí o pessoal no chat respondendo tudo certinho, tá? E aqui eu tenho as válvulas semilunares e a artéria pulmonar, que vai levar sangue, para o pulmão. E aí, oxigenado, respira, chega daquela sensação gostosa, esse oxigênio aí, oxigênio no nosso coração, dando vida, produção de energia, e chega aí ao coração pelas veias pulmonares. São 4, a gente observa que as outras veias estão aqui, porque são 2 do pulmão direito e 2 do pulmão esquerdo, desembocando aqui no átrio. Que átrio é esse, gente? Átrio esquerdo, muito bem. Passando pela válvula, que válvula é essa? Válvula mitral, e chegando até o ventrículo. Que ventrículo é esse? O ventrículo esquerdo, e vai até para a artéria aorta, e o sangue vai para todo o corpo, tá? E aqui tem esse esquema para exemplificar tudo isso, e vamos começar aqui do processo de respiração. Então a gente respirou, chega aquele ar oxigenado. Então, olha o meu cursorzinho, vai chegar aonde? Ao átrio esquerdo, rico em oxigênio aqui, vai para o ventrículo esquerdo, passando pela válvula, que são aqui a válvula mitral, passando pela válvula aórtica, e o sangue arterial vai para todo o corpo. E aí, oxigenou, e aí ocorreu a respiração, e os produtos da respiração vamos produzir CO2, que é um gás tóxico que precisa ser eliminado. Se tem um acúmulo de CO2 no meu sangue arterial, pode levar a uma acidose. Então, esse CO2, sangue rico em CO2, vai aí pelo corpo, para as veias, chegando até a veia cava superior e inferior, e chegando até o átrio direito, passando pela válvula tricúspide, tá? E chegando aqui até o ventrículo direito, e vai para a artéria pulmonar, onde ocorre de novo aí o processo de hematose, oxigenação. E aí o ciclo se repete, tá? Então vamos lá. Outra coisa importante falar é sobre a questão do marca-passo, ou seja, as células elétricas do coração que vão ser responsáveis por manter esse ritmo. Então o coração em repouso bate 70 vezes por minuto, tá certo? Então geralmente aí eu tenho 100 batimentos. Se eu tenho acima disso de 100, eu tenho ataque cardíaco. Então aqui eu tenho o nó sinusal, o nó atrioventricular, aí eu tenho aqui o feixe de His e chegando até aqui as fibras de Purkinje. Observe que quando a atividade elétrica chega, ocorre aí a contração, tá? E a gente observa aqui nessa figura que a gente pode medir. Como é que pode medir aí a atividade elétrica do coração? Através do eletrocardiograma. E não se esqueçam, no dia 14 de julho, a WH está com um curso de eletrocardiograma.
mas eu vou dar uma palhinha para vocês aí, um pouquinho, uma basezinha, né, para eletrocardiograma. Então aqui eu tenho um gráfico que mede a atividade do eletrocardiograma. Então, vamos dar nomes, né? Eu tenho a onda P, complexo QRS e a onda T, tá? Então, o que significa isso? A onda T significa quando a atividade elétrica chegou aqui no nó sinusal e ocorre aí a atividade. Então, eu sei que essa atividade, que o impulso elétrico é sinusal. Depois aumentou, ou seja, ocorreu a despolarização, e aí ele vai repolarizar, ficar aí negativo, e aí a atividade elétrica vai dar um pico que corresponde à contração ventricular, ou seja, quando a atividade elétrica chega aí na parte dos átrios e ocorre aí a contração, tá certo? E aí eu tenho aqui a onda T, que é o processo de repolarização atrial. Então, fica ligado aí na WH Cursos, em julho, o curso de eletrocardiograma, tá? Então, agora, continuando aqui a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre a pressão arterial. Então, assim, o sangue, ele faz uma pressão sobre a parede das artérias, né? Então, faz uma pressão aí. Então, como a gente pode medir? A gente sabe que a pressão normal é menor que 120/80, tá? Então, em casos de pessoas que têm pressão alta, têm uma pré-hipertensão, pode variar de 120 a 139 na sistólica, de 80 a 89 na diastólica. Já aí uma hipertensão do estágio 1, de 140 para 159 miligramas de mercúrio, ou seja, aí na sístole, tá? E aí o que acontece, já tem aqui, ó, durante a diástole, a pressão tá 99, tá? Olá pessoal, aqui iniciamos mais uma vez, vamos lá e continuar nosso curso, né? E agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora vamos falar um pouquinho sobre a pressão aí, ou seja, a questão da hipertensão. Então a gente sabe que o sangue ele faz uma pressão sobre a parede dos vasos. E aqui a gente vê, né? Ou seja, quanto menor o meu calibre, maior vai ser a minha pressão. Então, se eu tenho alguma obstrução, alguma coisa aqui que vai obstruir meu vaso sanguíneo, eu vou ter uma alteração na minha pressão, tá? Então, a pressão aqui normal está em torno de 120 na sistólica e de 80, menor que 80 na diastólica, em milímetros de mercúrio. E na pré-hipertensão, eu tenho de 120 a 139 para a sistólica e de 80 a 89 para a diastólica. Então, aqui eu já tenho que ficar alerta, né? Então, controlar a pressão, hoje é um sério problema de saúde pública. Então, primeiramente, é mudar os hábitos, questão comportamental, alimentação, diminuição de sódio, prática de atividade física, né? Tem a questão aí da obesidade. Então, ó, quando chega a 140 por 159 na sistólica, de 90 a 99 na diastólica, eu tenho hipertensão estágio 1. Já quando estou no estágio 2, aí, ó, maior que 160 na sistólica e maior que 100. Então, realmente já representa um perigo, risco de AVC, risco de infarto. Então, é importante tratar. Pressão alta, não controlada, é realmente um perigo. É uma bomba relógio, posso dizer. E aí,
E você não pode deixar aqui chegar em uma crise hipertensiva que é maior que 180 na sistólica e na diastólica maior que 110, tá? Então aí geralmente os hipertensivos utilizados é o captopril, losartana, tá? Você nunca pode usar um captopril com losartana, tá certo? Então fica a dica aí do professor Wellington, você pode usar o captopril com diurético, o losartana com diurético, tá? Depois eu faço uma aula para vocês aí de hipertensão arterial e falo da questão do tratamento farmacológico. Então, uma coisa que pode levar a essa questão aí o aumento, esse esforço, é uma adaptação celular, levando o coração a uma hipertrofia. Observem aqui que a parte do ventrículo diminuiu, consequentemente a perfusão vai ser diminuída, pouco volume de sangue vai chegar ao meu corpo, então isso vai gerar uma demanda maior, um maior trabalho do coração, e sem contar que eu tenho um órgão grande, mas que o suprimento de sangue para esse órgão, o coração é um dos primeiros órgãos a receber o sangue arterial aí, tá? Vai ser de coração pequeno, isso pode ser fatal, tá? Então, é uma adaptação celular, então ficar atento aí, controlar, se alimentar, fazer atividade física para ter uma boa qualidade de vida. Então, dentro do sangue, podemos classificar o sangue, diferenciá-lo, separá-lo. Temos aí o plasma, que corresponde à parte líquida, tem proteínas, sais minerais, e os elementos figurados, que eu tenho as hemácias, leucócitos e os fragmentos celulares, que são as plaquetas, tá? Então, hemácias, transporte de oxigênio, a proteína e a hemoglobina, e os glóbulos brancos, defesa, que são os leucócitos, e plaquetas atuam no processo de coagulação, tá? Então, aqui está um glóbulo branco que atua na defesa do corpo humano. Outra questão importante de falar é que as válvulas, né, das veias, então, elas aqui, ó, mostrando essas válvulas, elas são importantes aí para levar o sangue, elas vão durante o processo aí mecânico, ela fecha e o sangue vai levando até passar para outras cavidades até chegar aí ao coração, tá? Aqui mostrando novamente essa figura, mostrando aí essas válvulas, tá certo? Então, se a gente for observar a parte histológica de um vaso, aqui nesse caso da artéria, todos eles têm a parte interna que é o endotélio. E aí tem a membrana elástica, depois tem o músculo liso e o tecido conjuntivo. Na veia, eu não vou ter membrana elástica, tá? Porque essa capacidade de contração, de resistir à pressão, é uma característica aí desse vaso da artéria, tá? Então, o endotélio aqui ele tem uma função importante, que é a função antiplaquetária. Ele evita com que as plaquetas se aglomerem, então tem um fator importante aí na proteção do corpo humano. Então, aqui essa figura mostrando um pouquinho das artérias, né? Então, o nosso curso está focado mais em artéria venosa, mas existe coleta de sangue arterial para estudos de gasometria. Geralmente, esses exames de gasometria vai ser feito na artéria radial ou na artéria ulnar. É um procedimento mais invasivo, você tem que colocar estilocaína, a homeostase é mais demorada. Então, geralmente, né, um pessoal de enfermagem, graduando aí, uma graduação de enfermagem, o enfermeiro, né, pode fazer esse processo, tá? Então, a gasometria é um exame que vai medir aí a concentração de CO2 no sangue arterial. Isso ocorre quando o paciente está muito grave, no UTI, ele pode ter uma sepse, e aí aumentando aí a concentração de CO2, vai diminuir o pH, levando a uma acidose, que essa pode ser acidose metabólica, tá? Ou acidose respiratória, tá? Geralmente a acidose, aumento de CO2 é uma acidose respiratória, tá certo? Metabólica já é outro processo. Então aqui eu tenho, como eu falei também, na veia eu tenho a parte interna,
que é endotélio, músculo liso e o tecido conjuntivo. Como vocês viram, eu não tenho uma membrana elástica, então por isso que na artéria ela é mais aí resistente, né? Ou seja, aí aguenta mais a pressão, podemos dizer que aguenta mais o tanque, né? Alguma dúvida, pessoal? Não, tudo certinho, então vamos prosseguir aqui a nossa aula. E o último vaso, que é o capilar, tá? Que eu tenho um endotélio, que é a parte aí onde as hemácias passam bem pertinho e aí onde ocorre a difusão da maior concentração de oxigênio para menor, no caso aí nos tecidos, tá bom? Então essa foto aqui foi tirada da exposição corpo humano, mostrando a vasta rede de vasos sanguíneos de vários diferentes calibres que vão nutrir o nosso corpo, que vão levar nutrientes, tá? Para alimentar os trilhões de células. Então veja aqui que impressionante. Então aqui nessa figura a gente está vendo uma foto, uma figura das veias, para salientar aí que a principal veia de escolha do flebotomista é a mediana do cotovelo, tá certo? Mas existem outras veias. Então, vamos aqui falar um pouquinho da veia basílica, a veia cefálica, a veia mediana do cotovelo e a veia mediana do antebraço. Como eu falei, a veia mediana do cotovelo é a principal escolha do flebotomista, tá? Então, eu vou colocar o torniquete, vou fazer muitas vezes uma massagem do punho para a região do ombro, tá? Para a região do cotovelo. Ou peço para o paciente abrir e fechar a mão. Então, eu vou verificar aqui com o meu dedinho indicador e vou fazer, selecionar a veia, que eu vou fazer a punção, e passar a álcool a 70 em movimentos circulares. Vou aí introduzir a agulha apenas aí bem pouquinho, tá certo? Não precisa introduzir muito. E não introduzir a agulha na região aqui do bíceps, tá? Quanto mais perto aí do coração, vai fazer o quê? Os vasos vão aumentar o calibre, né? Ou seja, aí cada vez mais aumenta os calibres, tá? Então, nessa figura aqui a gente mostra, mas que também pode ter outras veias que podem auxiliar aqui, eu tenho a mediana cubital, tá? Mas eu posso ter uma veia braquial, ou uma veia basílica, ou uma veia cefálica, que seja mais calibrosa. Lógico que eu vou fazer coleta, né? E primeiramente eu vou fazer a escolha em um vaso e depois vou analisar outro. Se eu não consigo em nenhum dos dois braços, a escolha da coleta é no dorso da mão, tá? E aí vai colocar o torniquete, vai fazer o processo de asepsia, tudinho aí. Na parte inferior, aí nos membros, não é indicado, né? A gente não vai focar tanto, mas aí eu tenho a veia safena pava, que fica bem na região do joelho, a veia tibial anterior, a fibra posterior. Essas veias aqui, elas podem ter uma grande possibilidade de formar trombos, dar algumas complicações, por isso que não é indicado coleta de sangue aí nos membros inferiores. Se a gente for olhar a questão histológica, mais uma vez, podemos classificar aqui também a parte interna dos vasos sanguíneos, tanto veia como artéria, de túnica íntima, formada por endotélio, a túnica média, formada principalmente por células musculares e aí, proteoglicanas, e a túnica adventícia, que é a mais externa, formada aí por macrófagos, fibroblastos, e algumas terminações nervosas, tá? Eu quero salientar aqui, a diferença de uma artéria para uma veia. Observe que a túnica média de uma artéria é muito mais espessa do que a túnica média aí da veia. Então, uma dica aí, diferenças entre essas duas estruturas, tá? Aqui, normalmente, mostrando o endotélio, a camada elástica, a túnica média e a túnica adventícia. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre a composição sanguínea.
pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre a composição sanguínea. Vamos falar aí sobre o sangue, tá? Então, essa parte aqui, vamos falar sobre o sangue. O sangue, ele vai ter o plasma, que vai transportar proteínas, sais, hormônios, nutrientes, gases, excreções, tá? Ele é rico em albuminas, imunoglobulinas, que são os anticorpos, proteínas que atuam no processo de coagulação, essas excretas, que são as excretas nitrogenadas, como ureia, como creatinina, tá? Os gases, como CO2, e é rico em albumina, que é importante aí, ó, uma proteína produzida pelo fígado, que vai ser importante para o controle da nossa pressão oncótica e várias funções do corpo humano, tá? Nessa figura a gente observa bem, tem aqui o plasma amarelinho e os elementos figurados na parte inferior. Então, para você ficar mais atento, então na parte líquida eu vou ter o quê? 91% com água, proteínas, gorduras, compostos nitrogenados, inorgânicos como potássio, sódio, cloro. Geralmente a coleta de sangue é para ver a parte bioquímica, ver a parte hormonal, sorológica. Geralmente é indicado o tubo vermelho da tampa seca, tá? E aí na parte sólida dos elementos figurados eu tenho que as plaquetas, que são os glóbulos brancos. Aí temos as plaquetas, que são os trombócitos, né, que vão atuar no processo de coagulação, os glóbulos brancos, que são os leucócitos, os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, que atuam na questão do transporte de oxigênio. Então a célula é bastante aí importante. Então as hemácias têm morfologia aqui côncava, elas duram 120 dias na circulação, depois elas são destruídas num processo chamado de hematocarese, tá? Então é importantíssimo, elas não têm núcleo e elas são células que vão transportar o oxigênio. Todas elas, as células do sangue, são produzidas na medula óssea, o tecido hematopoético, que vai dar origem aí a todas as células do sangue, tá? Aqui te mostrando a medula óssea amarela. Então, os eritrócitos, como eu falei, são células anucleadas que vão transportar oxigênio através da hemoglobina. Então, a hemoglobina que é importantíssima. Então, se eu tenho hemoglobina abaixo, aí, média de 12 decilitros, tá? Eu vou ter uma anemia. Então, há uma diferença na quantidade de sangue para homens, para mulher. Então, o homem apresenta mais sangue do que as mulheres. Outro fato em questão é que quando você está com uma redução do glóbulos vermelhos, eu tenho uma eritropenia. Então, penia, fica ligado que é sempre uma alteração na redução, tá, do número de células ou na questão da concentração de hemoglobina, tá bom? E aí uma coisa interessante de falar é que o rins, ele atua num processo aí de controle de produção da glicose. Da glicose não, das hemácias, tá? Então, quando há uma diminuição de hemácia ou uma adaptação fisiológica devido à questão da altitude, ele vai produzir a eritropoetina, que estimula a eritropoiese, ou seja, estimula a produção de glóbulos vermelhos. Então, veja a importância aí, uma ligação do sistema renal com o sistema hematopoético, tá? E aí o oxigênio ligado mais à hemoglobina forma oxihemoglobina. O CO2 ligado à hemoglobina forma carbohemoglobina. Então essa aqui é a que está presente no nosso sangue arterial. E essa aqui é a que está presente no sangue venoso. Essa aqui que é perigosa, que a gente tem que correr, que é o nosso carbono mais hemoglobina, que forma aqui a carboxhemoglobina. Geralmente encontrada aí na questão dos combustão, né, dos carros, tá? As anemias. Então, as anemias elas estão relacionadas a deficiência, a diminuição de ferro ou de vitamina B12, ácido fólico. Geralmente uma anemia aí, pela falta de ferro, tem uma anemia ferropriva. Então, se for pela falta de vitamina B12, anemia perniciosa, anemia megaloblástica, tá? E outros tipos de anemia, que são as anemias exfoliativas,
na qual a gente está sofrendo algum processo, que pode o paciente apresentar uma úlcera, uma gastrite aí, tá? E essa úlcera pode ser uma úlcera do duodenal, que no caso aí por H. pylori, né, que é uma bactéria que causa câncer gástrico, então é importante investigar. Então, a amebíase pode, de uma forma mais patológica, iniciar aí uma úlcera, uma perfusão, e o amarelão, que é transmitido aí, ou seja, amarelão, porque a pessoa fica tão ictérico, amarelado, devido à diminuição exacerbada, né, de nutrientes, devido aí ao necato americano ou estrangiloide interoculares, tá? Esses são os parasitas que podem ocasionar amarelão. E a eritrocitose, que é o aumento dos glóbulos vermelhos no sangue, geralmente se dá por uma adaptação fisiológica, ou seja, né, uma adaptação aí fisiológica a elevadas altitudes. Então, quanto mais alto você vai, o ar é rarefeito, e aí há uma necessidade de você produzir mais hemácias. Então os eritrócitos vão ser multiplicados, vai ocorrer a questão da multiplicação. E existem algumas anemias que são anemias genéticas, no caso anemia falciforme, né? Então aqui eu tenho a hemácia morfologia normal e aqui eu tenho a hemácia falcêmica, podemos observar aqui. Então geralmente indivíduos que são normais, eu tenho na mesma posição do código genético, eu tenho que o glutamato, que faz com que a minha hemácia fique redondinha, côncava aí. Já aqui, ó, na minha hemácia que tem anemia falciforme, eu tenho uma alteração genética que muda, tá? Uma única base nucleotídica, se a gente for comparar essas duas sequências. E isso vai ocasionar uma mutação não silenciosa, tá? Na verdade, é uma mutação silenciosa, né? Porque a hemoglobina não alterou, tá certo? Ou seja, o nome, ela apenas alterou um único nucleotídeo e alterou um pouquinho, né, a morfologia da hemácia, consequentemente não vai transportar corretamente aí o oxigênio, tá? Os leucócitos atuam na defesa, atuam aí nos processos infecciosos. Então, geralmente está em torno de 10 mil a 12 mil. Então, se eu tenho um aumento disso, eu tenho o quê? Se eu tenho 11 mil, 13 mil, uma leucocitose. Se eu tenho uma baixa, eu tenho uma leucopenia, como eu falei. E aí eu tenho um grupo dos granulócitos, que corresponde neutrófilo, eosinófilo, basófilo, e o grupo dos agranulócitos, que são os linfócitos e monócitos, tá? Vamos falar de cada um deles. Então, temos aqui o neutrófilo com o núcleo trilobulado. Eles são específicos para fagocitar bactérias. Então, a gente vê aqui o processo de fagocitose, tá? E eles geralmente vão também estar relacionados aí ou seja, fagocitando essas partículas antigênicas, bactérias, fungos. E a principal substância que ele produz é a mieloperoxidase, que degrada a parede aí, ou seja, dos invasores, das bactérias que tentam invadir o corpo humano, tá? Então, essas são algumas considerações importantes, ou seja, de proteção aí do corpo humano na defesa imunológica. E aqui eu tenho os neutrófilos com meu núcleo trilobulado. Eu posso ver aqui as minhas hemácias. Por que ela não tem esse corzinha roxinha aqui? Porque ela perdeu o núcleo durante o processo de maturação, um processo chamado de diapedese, tá? O eosinófilo vai ser responsável aí pela destruição de grandes parasitas, como a gente vê nessa figura, ele sendo atacado, né, por um conjunto de células de defesa do corpo humano. E outra coisa é que eles fagocitam, principalmente as reaginas das reações alérgicas. E aí, ó, a questão complexo anticorpo, sendo também capaz de neutralizar histamina, tá? Então, ficar ligado nessa questão através aí da estaminase, que vai ser liberada no processo alérgico. Então, o processo alérgico é realmente muito ruim. Então, isso faz com que ocorra um controle. Então, eles estão envolvidos também nos processos alérgicos e também na morte de parasitas. Então, a gente vê aqui
essa célula branca, esses fragmentos celulares são as plaquetas, aqui as hemácias, tá? Aqui as hemácias. O basófilo, ele já é outra célula também de núcleo bilobulado, tá certo? Ele tem um núcleo aí bilobulado, e aqui a gente pode observar nessa outra figura, tá? E aqui eu tenho o quê? Esses gânglios citoplasmáticos que atuam também na questão de fagocitose, tá? E ele tem o quê? Contém histaminas, heparinas, e geralmente pessoas alérgicas, esses basófilos estão hipersensibilizados. É tão sensível que o corpo humano não consegue diferenciar o que é perigoso do que não é perigoso, tá? E aqui a gente falando um pouquinho de defesa, vai falar aí sobre o processo inflamatório. Então, quando as bactérias penetram no corpo humano, existem as células de defesa, aqui nesse caso os macrófagos vão detectar, nem sempre, né? Depende aí da capacidade imunológica, e vão liberar citocinas e quimiocinas, que vão, teoricamente, ocorrer o processo de vasodilatação. Ele está recrutando mais células para o local da infecção, tá? Por isso que ocorre um aumento aí no hemograma. E aí o paciente vai ter uma vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, uma vermelhidão devido à questão do fluido sanguíneo e um aquecimento. E aí o que acontece? Essa dor que a gente sente são as células de defesa passando, né? São que liberam os mediadores químicos, tá? Então, importantíssimo ficar ligado aí. E aí os neutrófilos, que não têm capacidade de regenerar a sua função, geralmente eles morrem, formando aí uma necrose liquefativa, aí, tá? E aí eu tenho a resposta inflamatória, que é dor, rubor, calor e tumor, vermelhidão, calor e edema, devido à diminuição da pressão oncótica, tá? Então, os linfócitos, eles não apresentam aí núcleos citoplasmáticos, nucleolos desses pontinhos, né? Do grupo agranulócito, e eu tenho indivíduos que podem ter uma leucocitose e uma leucopenia. Quando está abaixo de 200, eu tenho aí uma leucopenia, na verdade de 2.000, né? Quando está abaixo de 2.000, eu tenho uma leucopenia. E aí eu tenho o meu linfócito, ele está sensibilizado, e aí detectou, né, a bactéria e vai iniciar o processo de destruição. Como que ocorre esse processo de destruição? Então ela vai injetar a substância, aqui ó, tá vendo, nesse caso aqui da opsonização não, os anticorpos vai detectar a bactéria e vai liberar sinais, né, para os macrófagos, e os macrófagos vão fazer fagocitose, aqui ó, tá tudo digerido, inclusive os anticorpos e as bactérias. Então, a opsonização é um dos mecanismos importantes aí para neutralizar a bactéria. Outra célula importante do sistema imune é o linfócito T. O linfócito T é linfócito citotóxico, capaz de matar células infectadas por vírus e matar aí o caroço. Seria muito bom, né, se a gente tivesse um linfócito T bem especializado para matar o coronavírus. Mas vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, os linfócitos T e B, ambos são produzidos aí lá na medula óssea, só que um vai sofrer uma alteração no time e outro no baço, tá? Então é importante isso aí, ficar ligado. Então, como é que o complexo de histocompatibilidade ele vai, ou seja, como é que as células T, que na verdade, ou seja, as células T são células citotóxicas. Então, voltando aqui, elas vão matar células infectadas por vírus e células cancerígenas. Então, aqui mostrando, ó, essa célula T detectando essa célula que está infectada, foi ativado os mediadores de morte celular por apoptose, e a célula ela se fragmentou, ela entrou em apoptose, o citoesqueleto ocorreu uma destruição do citoesqueleto e ela ficou digerida formando corpos apoptóticos. E depois esses restos vão ser fagocitados, tá? Então, como isso acontece? Eu preciso identificar, eu preciso comunicar à célula que eu estou sendo infectado. Quem vai fazer isso é o complexo principal de histocompatibilidade, o MHC.
Então, quando a bactéria penetra, algumas bactérias elas vivem em vesículas, que são essas estruturas que algumas células produzem, como micobactéria tuberculose, ela pode produzir isso. Então, aqui eu tenho a bactéria vivendo dentro de vesículas, liberando substâncias tóxicas, liberando toxinas, se multiplicando, mas só que o complexo de histocompatibilidade detecta a presença de corpos estranhos e leva até a parte superior para que aí as células, né, de defesa, ou seja, as células T venham e iniciem o processo de ativação da apoptose, tá? Então aqui eu tenho, falando agora do monócito, que ele tem forma de um rim, em forma de uma ferradura, como a gente observa aqui no estilhaço sanguíneo, e ele se transforma em macrófago lá no tecido conjuntivo e vai atuar matando essas células que estão, essas células bacterianas que porventura estão tentando entrar no nosso corpo humano. Outra coisa importante é falar essa questão da defesa do corpo humano, é a questão da diapedese. Então eu tenho aqui, uma vez que as citocinas e quimiocinas começaram a liberar, que ocorreu o processo de vasodilatação, então ocorre uma maturação celular, e aí elas migram para o local para fazer a fagocitose, a opsonização, como eu falei. Agora vamos falar um pouquinho sobre coagulação, ou seja, quando eu tenho uma lesão vascular, o sangue vai sair. Mas depois eu vou ter o quê? Uma ativação da fibrina. Então a fibrina ela vai ativar o meu processo de coagulação. Como isso ocorre? Então eu tenho uma lesão, plaquetas aglomeradas liberam tromboplastina, que isso ocorre só na presença do cálcio. Então fique ligado aqui, tá? Por isso que alguns anticoagulantes eles retiram o cálcio, tá? E aí o que acontece? Eu tenho a tromboplastina que vai atuar sobre a protrombina, que é produzida no fígado na presença da vitamina K. E aí eu vou ter aqui, quando atuando a vitamina K, o fígado, a protrombina atua em trombina, tá? Então depois fez com que o fibrinogênio se transformasse em fibrina. Então é um pouco complicado, né? Vai dar uma lida aí, tenta realmente entender o processo, que aí o coagulograma, né, é o principal exame utilizado para ver aí a questão de tromboplastina, tempo de atividade, geralmente quando o paciente vai fazer aí uma cirurgia, tá? E aí com as complicações que podem levar a um aumento da coagulação, ou seja, uma diminuição do fluxo, e aqui eu tenho um trombo, uma trombose, tá? E aí eu tenho que dar medicamento para diluir, fazer o tratamento farmacológico, não farmacológico. Se esse trombo ele soltar, ele for para o pulmão, pode ocasionar uma embolia pulmonar, for para o cérebro, vai ocasionar um acidente vascular cerebral. Então, assim, é importantíssimo, né, controlar, fazer uma manutenção aí da saúde corporal, tá? E aí eu tenho, no caso, quando eu tenho a diminuição, eu tenho aí, no caso, a diminuição de plaquetas, eu posso ter hemorragias. Então, eu tenho essas estruturas aqui bem roxeadas, né, indicam realmente que as células estão lá. Ou aqui, ó, sangramento por indivíduos de hemofilia. Ou, no caso aqui da dengue hemorrágica, veja que o vírus causando um sinal clínico bem característico. Então, ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula, nosso curso WH, nosso curso de flebotomia. Até a próxima com novos assuntos. Conto com vocês e até a próxima. Um grande abraço, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Comente aí, dá um like, tá certo? Para o pessoal que agora essa aula vai ficar aí no YouTube para você assistir. Então, ative o sininho e fala para todo mundo, vem para WH Cursos, que sempre tem cursos interessantes para vocês. Um grande abraço e até a próxima!